Olá, boa tarde, tudo bem? Boa Páscoa, bom domingo de Páscoa, que hoje possamos passar todos em família, né? Hoje é dia de visitas na casa da mãe, do irmão, do pai. Bom, hoje vai ser um dia diferente. Eu não vou falar sobre o meu livro Trifaces. Eu até ia falar sobre a bebida, mas já é a segunda vez que eu mudo de tema. E hoje não é sobre o livro. É, Eu dei aula hoje para as crianças sobre a Páscoa e eu falei, eu vou passar essa mensagem. Porque tem pessoas que não sabem, né? Não tem conhecimento de como foi, do que é a Páscoa, de por que se fala sábado de aleluia, sexta-feira santa, quinta-feira do Lava-Pés ou quinta-feira santa, domingo de Ramos, né? Então eu vou falar bem resumidamente do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. E vou falar qual é o significado da Páscoa para os judeus e da Páscoa cristã. A Páscoa para os judeus é aquele episódio onde depois das 10 pragas, depois das 9 pragas que Deus manda para o Egito e Faraó não arreda o pé, né? Porque a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Então, após as 9 pragas, Deus dá um ultimato e ele dá a pior das piores pragas. Ele condena, ele fala que ele vai passar com o espírito de morte sobre as casas, sobre todos os sobre as casas, e todos os primogênitos irão morrer. Mas para livrar os hebreus dessa praga, Deus mandou eles matarem um animal, um cordeiro, um cabrito, e com o sangue do animal, cada família, né, matar um cordeiro, um cabrito para cada família ia passar nas vigas das portas. E assim ficaria marcado que o espírito da morte não passaria nessas casas. E nesse dia, eles estariam comemorando a passagem, né? Páscoa, P-A-S-H, se eu não me engano. Não é. Esqueci como soletra. Significa passagem, a passagem do povo do Egito para o deserto, né? E depois para a Terra Prometida. Então, a Páscoa para os judeus, eles comemoram então a passagem, a libertação, né, da escravidão do Egito para o deserto, né, e depois para a Terra Prometida. Então, na verdade, né, a passagem de não serem mais escravos no Egito. Tá? Então, esse é o significado, é a comemoração da Páscoa para os judeus. Tá? A Páscoa para os cristãos, a maioria de vocês sabem, é a ressurreição, que é hoje, né? Ressurreição de Cristo, Jesus. Né? E aí eu vou contar agora qual é a cronologia da semana que antecede a ressurreição de Cristo. Tá? Eu vou até aqui pegar minha cola, só para não errar. Então, no Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é o domingo que antecipa a Páscoa, né?
É o último domingo antes da Páscoa, é o último domingo antes da morte de Jesus, né? Por que que ele é chamado Domingo de Ramos? Geralmente os católicos, né? Os evangélicos não usam esse termo, mas para saber, né, por que que existe essa denominação, né? Porque quando Jesus aponta lá no jumentinho, lá, que ele vem de Betânia, e vai entrar em Jerusalém, no jumentinho, por que jumento? Porque quando os reis vinham a cavalo, queria dizer guerra. E quando eles entravam de jumento, era paz. Então, e como ele é o príncipe da paz, ele é um simbolismo, né? E ele é o rei dos reis, ele entrou com um jumentinho, né? E na passagem dele, ele é ovacionado pelo povo com ramos, né? Folhas e ramos. Então, por isso que dizem que é Domingo de Ramos, tá? Na segunda-feira, né? Eu quis passar ponto por ponto, porque são passagens bíblicas que a gente não, eu por exemplo, não lembrava que tudo isso aconteceu na semana que antecede a morte de Jesus. Na segunda, Jesus purifica o templo. É aquela passagem lá em Marcos 11, 12 a 17, que Jesus chega no templo, né? Ele volta para Betânia, na segunda ele volta para Jerusalém, ele chega no templo e fizeram do templo um templo de comércio. Ele fica muito bravo, chuta, expulsa os caras, né? E ele fala que a casa dele será chamada de casa de oração para todos os povos, mas eles estavam fazendo dela um covil de ladrões. Então essa passagem é famosa, né? Na terça é a passagem da figueira que não floresce, a figueira seca, né? Na segunda ele tinha colocado que a figueira secasse. Quando ele volta na terça, no outro dia, que ele ia e voltava todo dia, Pedro fala para Jesus: mestre, olhe, a figueira que amaldiçoou secou. E aí ele fala sobre a fé, sobre a nossa fé, né? Ele demonstrou, né, assim, que com a fé, tudo bem que é Jesus, né, que a figueira secou, né? Então, e aí ele fala no versículo 23 de Marcos 11: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É uma coisa surreal para nós, né? Que a gente fale pro mar, pro monte, se cair no mar e acontecer um negócio desse, né? Mas é porque a nossa fé é pequena. Eu tô falando assim, mas eu não me imagino falando isso, né? Minha fé é pequena mesmo. Apesar de Jesus estar falando isso, né? Mas a gente insiste. Na quarta-feira, não, aí ele faz aquele versículo famoso, né? Que eu adoro. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Esse versículo é tremendo, né? Porque tudo que você pedir no nome dele, ele nos concederá. O único ponto é para a honra e glória dele. Se não for para a honra e glória dele, para glorificar o nome dele, aí não vai acontecer, né? Que é ele que decide isso. Na quarta, a autoridade de Jesus é questionada, né? No dia anterior
da Santa Ceia. Os sacerdotes, eles questionam Jesus com que autoridade ele faz essas coisas, né? Aí, como sempre, Jesus é sagaz, né? Ele sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Ele fala assim: o batismo de João, era do céu ou dos homens? João Batista, né? Era do céu ou dos homens? João Batista batizou Jesus. Digam-me, como eles não souberam responder, eles ficaram: putz, nós falar que é do céu, ele vai falar que tem que acreditar nas coisas dele. Se falar que é da terra, a gente não sabe, né? Não é da terra. Aí eles falaram: não sabemos. Como eles não souberam, Jesus disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus é demais. Na quinta-feira, algumas bíblias chamam parábola dos lavadores. No catolicismo eles chamam de... alguns chamam de quinta do lava-pés, ou alguma coisa do lava-pés, né? E nós, os evangélicos, nós chamamos de última ceia. Não só nós, né? Muitas, porque foi a última ceia de Jesus com os apóstolos, né? Tem uma passagem famosa na quinta, nesse dia, que Jesus está indo para Jerusalém, e aí os cobradores de impostos cobram Jesus se Jesus não teria que pagar imposto. Ele tem evangelho que fala que ele mandou tirar Pedro tirar da boca do peixe, né? Em Marcos ele só fala do que pega o denário. E aí ele dá o denário para eles, né, para o cobrador de impostos, e pede para ele para Pedro, e pede para eles dizer o que tem no verso da moeda. Aí tem o rosto de César. Aí ele diz que dê a César o que é de César. São só curiosidades do que aconteceu, e a gente talvez não sabia que aconteceu isso na última semana, né? Na última semana de Jesus vivo. Aí também aconteceu aquele dos fariseus virem, os sacerdotes virem e perguntarem: Senhor, Rabi, qual que é o maior mandamento? Aí ele: ame o Senhor, do seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que eles. Então esses são os principais mandamentos. E os outros, Ângelo? Ele veio para que cumprisse a lei, né? Então no Novo Testamento ele fala de todos os temas, alguns temas, né, principais: adultério, cobiça, né, mentira. Ele vem falando, né? Ele não coloca como mandamento 1, 2, 3, 4, que nem é o nas tábuas, né? Nas tábuas da lei, mas ele fala de todos os mandamentos que são importantes, mas os dois maiores é esse, né? Porque na verdade, quando ele falou assim: eu só deixo uma missão para vocês, a principal missão, que é cuidar das viúvas, dos órfãos e necessitados. Na verdade é isso, e isso é amar ao próximo, né? Aí também tem o episódio da viúva, que todos estão dando os dízimos, e a viúva vai lá e dá 2 moedinhas. E ele pergunta para os discípulos: vocês viram o que aquela viúva deu? Ela deu tudo. Tudo. Ela só tinha 2 moedas. E ela deu tudo. Muito mais que um cara que tenha muitas posses. E deu, sei lá, 1000 denários. Essa mulher com 2 denários deu muito mais que aquele que deu 1000. Por quê? Porque ela deu tudo. Quem deu 1000 denários, ele não deu tudo, né? Também ele fala do sinal dos tempos, de tudo que vai acontecer, né? Como em Marcos e Mateus também, né? Ele fala do sinal dos tempos. E também tem aquela passagem que ele é ungido pela mulher, quando ele vai entrar na casa, não lembro de quem que é,
ele vai entrar na casa, ela com os cabelos dela, né? E ela com um perfume muito gostoso, ele lava os pés de Jesus. E até um dos fariseus fala com ele, mas que desperdício. Ele fala assim: eu fui recebido na sua casa e você não lavou meus pés, né? E ela está lavando. Então, para demonstrar assim a humildade, né, dessa mulher. Aí vem a ceia do Senhor, né? Aí a gente começa, nós chamamos do relógio, né? Tudo que vem anteceder a quinta-feira. Então, que aí já é tipo assim, lá o relógio é diferente deles. Às 7 horas começa o outro dia, todo pôr do sol, né? Então, Jesus, aqui fala que mais ou menos às 19 horas, Jesus lava os pés dos discípulos. Depois que ele lava os pés dos discípulos, mostrando a humildade dele, ele pede para os discípulos lavar os próprios pés dos outros. Porque se ele, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, lavou o pé deles, é uma demonstração de humildade, né? Aí depois tem a última ceia, Jesus com seus discípulos. Aí Jesus vai lá orar no Monte das Oliveiras, que é aquela parte também que ele pede para os discípulos orar para ele, que ele está aflito, né? Porque pensa, ele sabe que ele vai morrer, né? Então, por mais que ele seja Deus, ele estava aqui como homem, então ele sabia que ele ia sofrer, né? Então pensa, você sabe que você vai morrer, ainda, né? Uma morte que não vai ser morte de cruz. Então não foi fácil. Ele teve agonia. Na Bíblia fala que mesmo assim que ele ainda fala: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele mesmo assim ele enfrentou a cruz, né? Então ele estava agoniado. Aí ele volta, né, do Monte das Oliveiras, e quando ele é traído, que Judas dá um beijo nele, e aí ele é preso. Isso foi bem à meia-noite, né? Pelo que os estudiosos, né, citam. Aí Jesus é conduzido para os sacerdotes lá, também vem aquela parte que Pedro nega ele, que ele está sendo preso, e aí eles falam: ó, esse aqui, fala para Pedro, o Sinédrio, os membros do Sinédrio falam: esse aqui é um deles. E Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Que Jesus falou que que Pedro ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E isso foi mais ou menos umas 3 horas da manhã. Aí Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio. E aí, como era Roma que governava, eles levam para Pilatos. E aí Pilatos não sabe o que fazer. Então ele leva para Herodes, que é o rei. Herodes despreza. Para isso a Roma, as coisas religiosas de Jerusalém, dos judeus, não interessavam para Herodes, né? Eles não tinham essa religiosidade. Eles só mantinham a religiosidade para que eles sabiam que é uma forma melhor de se controlar o povo, né? E aí Jesus é devolvido para Pilatos, e aí Pilatos: o que eu vou fazer? E aí aquela frase famosa que ele joga a responsabilidade para o povo: qual destes você querem que ele solte? Barrabás ou Jesus? E aí o povo fala: Barrabás. E ainda ele pergunta: não, vocês não estão entendendo, quem vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus? Aí eles falam: Barrabás. Barrabás, Barrabás. E aí ele pergunta: e o que eu farei então com Jesus? Eles crucificam-o.
crucifica-o. Pensa, Jesus veio para eles, Jesus veio para os judeus, para o povo dele, e eles o negaram. Tem até uma canção com essa música. Aí começa o flagelo de Jesus, né? Aí colocada a coroa de espinhos. Aí Jesus carrega a cruz. Aí ele, despojado das vestes, né? Ele fica nu. Eles tiram as vestes de Jesus. Então, você tem uma tamanha humilhação, né? Fora a flagelação que quem assistiu Paixão de Cristo, é uma coisa muito forte, né? Temerosa de ver. Aí tem a parte que Jesus perdoa o ladrão, né? Já está chegando próximo da crucificação, Não, primeiro ele é pregado na cruz, né? Lógico. E aí ele perdoa o ladrão, o bom ladrão, né? O outro ladrão fala se ele é o rei dos reis, se ele é o filho de Deus, que tirasse eles dali. E o bom ladrão fala se ele poderia perdoar ele e que ele gostaria de estar com Jesus. E aí Jesus fala que ele estará com ele no paraíso. Aí Jesus morre na cruz, né? Antes de morrer, tem uma passagem que ninguém sabe não, mas que não se fala muito, que é a parte do isopo. Jesus está com sede e pede água, e o soldado molha no vinagre e dá uma esponja de vinagre na boca de Jesus. Mas essa esponja, ela é usada antigamente. Nessa época, os banheiros eram uma vala, um casebre assim coberto com uma vala do rio que passava a água ali, e eles usavam isso como se fosse a privada ali, e eles usavam essa esponja para se limpar e depois passava vinagre para limpar a esponja. Aí imagina, colocando na boca de Jesus essa esponja. É muita humilhação, né, gente? É muita humilhação. Aí ele morre, é a hora da morte dele na 9ª hora, que é diferente daqui, né? A hora deles começavam a contar a partir das 7 horas da manhã. E aí até as 7 horas da noite, que é o pôr do sol. Então são 12 horas, né? E às 15 horas é a 9ª hora. Aí vem aquela onde que ele é transpassado com uma lança, né? Para ver se ele morreu mesmo. E Jesus é deposto da cruz, é tirado, né? E é sepultado. E aí, no terceiro dia, né? Eles consideram o terceiro dia porque sexto primeiro, sábado segundo, terceiro dia, que é a ressurreição do Senhor. E aí é que toda aquela história que Maria e Madalena vê ele, e aí vão contar para os discípulos, eles não acreditam, né? Eles estão aflitos porque morreu, mas aí até Tomé fala, eu só creio vendo. E aí quando Jesus aparece para eles pegam essa chance como se, né, fossem a última, que aí eles entenderam que é verdade, que o que ele falou, que o Filho do Homem ia morrer e ia voltar. E aí é toda a história de Atos, que os apóstolos, né, pregam o evangelho para todos, fazem milagres, convertem pessoas e por aí vai, né? Então eu só queria realmente falar hoje da semana que antecede a Páscoa e sobre a Páscoa, né? Que a nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo. E a Páscoa dos cristãos é a passagem do Egito, a saída da escravidão do Egito para a Terra Prometida, para o deserto e depois para a Terra Prometida. Tá bom, pessoal? Acho que ficou um pouco comprido. Depois eu vou fazer cortes, né? Boa Páscoa, tudo de bom.
Obrigado.